Olá, irmãs e irmãs, estamos aqui em mais um episódio do Papo Cristológico. O assunto de hoje é sobre a história do anglicanismo e trouxe aqui comigo o pastor Douglas Araújo. Opa, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz em poder falar sobre esse assunto que eu gosto muito e que eu estudo há já algum tempo, que é sobre a fé anglicana. Trouxe comigo aqui são 10 perguntas, pastor, e a gente vai conversando ao longo do episódio. A primeira pergunta é, eu gostaria de saber como que surgiu o anglicanismo, né, e o que motivou a separação da Igreja Católica Romana. Boa pergunta. Eu sempre digo que diferente de outras igrejas por aí, como a gente fala de igrejas luteranas, igrejas calvinistas, igrejas presbiterianas, o anglicanismo ele tem uma distinção muito importante de outras, que é a de não ter nascido a partir de uma doutrina específica, né? Então você não tem alguém que foi o pai do anglicanismo nesse sentido, que baseia e fundamenta as doutrinas de um anglicanismo e tudo mais. Então, a fé anglicana ela nasce a partir de um local, né? A partir de um local geográfico. Então, é, anglicano significa inglês. Então, o povo anglicano é o povo que tradicionalmente lá no início era o povo da Inglaterra. Então, o anglicanismo ele surge a partir das primeiras missões que começam a chegar ali no povo anglo-saxão, nas Ilhas Britânicas. E a gente não sabe dizer ao certo qual seria a origem exata assim das primeiras missões ou a primeira pessoa que foi evangelizar ao povo britânico, ao povo das Ilhas Britânicas, ao povo celta que vivia naquele espaço. A gente não sabe dizer com certeza. Existem lendas, né, e existem também teorias de como que a fé cristã teria começado a chegar ali nas Ilhas Britânicas, né? Uma das lendas que o pessoal conta, que assim, digo lenda mesmo, porque a gente não tem muita fundamentação histórica para dizer que isso foi a forma que aconteceu, seria através de José de Arimateia, que teria chegado ali nas ilhas, tinha começado a pregar para aquele povo e foi ganhando o povo celta que vivia ali naquele local. O que a gente sabe é que muito cedo, ali pelo segundo, terceiro século, a fé cristã começou a chegar nas Ilhas Britânicas. Como a gente não sabe dizer com certeza, mas sabe que ela chegou porque a gente ouve de pais da igreja sobre uma igreja da Inglaterra que existia lá pelo ano 200. A gente conhece mártires do segundo e do terceiro século que também eram já das Ilhas Britânicas, desculpa. E você tem também ali no século IV bispos das Ilhas Britânicas que vão para concílios da Igreja Cristã. Então, a gente sabe que os cristãos existem nas Ilhas Britânicas desde o segundo, desde o terceiro século, e por isso a gente tem ideia de como ele foi surgindo, né? E diferente também de outros lugares, a fé anglicana ela vai ganhando um corpo meio próprio, diferente de como as outras missões da Igreja Católica vão acontecendo, né? Então a gente tem a história do primeiro bispo que a Igreja Católica envia para o povo britânico, que é Agostinho de Cantuária. Ele é enviado pelo Papa Gregório para poder evangelizar o povo anglo-saxão. Só que quando ele chega lá nas Ilhas Britânicas e começa a falar com o povo, ele descobre que a esposa do rei na época já era cristã e que já existiam comunidades cristãs que já estavam vivendo ali há algum tempo. Então essa é um pouco a diferença também do catolicismo, porque a igreja anglicana já tinha se desenvolvido ali, já tinha um corpo doutrinário um pouco diverso e um pouco misturado com a fé celta, um pouco mística, ligada com a natureza e tudo mais. Então, essa relação entre a igreja anglicana e a igreja de Roma não era oficial, não era forte ou tão unida como era em outras igrejas, né? Então, por isso que as relações são um pouco diferentes. Então, quando a gente fala da separação da Igreja Católica Romana, nós temos que falar também sobre a influência
que Roma teria sobre a Inglaterra. Então, uma das coisas que motiva sempre essa distância da Igreja da Inglaterra para a Igreja Romana era esse medo que tinha de que Roma teria controle sobre a fé, teria controle sobre o Estado, que teria um líder ali naquele local. Então, todas essas coisas faziam com que a relação entre Roma e Inglaterra sempre fosse um pouco estremecida. Você tinha a Igreja da Inglaterra falando em alguns documentos lá do ano 1200, 1100, de que a Igreja da Inglaterra ela era livre, mas você tinha relações que iam e voltavam com a Igreja Romana. O que faz com que a Igreja Anglicana se separe oficialmente ali para não voltar mais, né? Não voltar mais porque volta, né? Mas o que faz eles se separarem oficialmente é o episódio do rei Henrique VIII, que as pessoas normalmente conhecem. Apesar de ser um episódio que a gente trata como a separação oficial, a gente tem que entender que o cristianismo já existia ali, né? O povo já sabia, já conhecia, já tinha desenvolvido sua fé, já tinham monastérios, já tinham catedrais, já tinham bispos, já tinham todas essas coisas, mas o que motiva a separação oficial é esse episódio do rei Henrique VIII mesmo. Falando sobre ele, inclusive, né, sobre Henrique VIII, qual foi o papel dele na história da Igreja Anglicana? O papel do rei Henrique VIII é o de fazer essa separação, de oficializar, né, essa separação de Roma, que assim já era algo um pouco esperado pelo povo para que acontecesse, ou pelo menos por parte do povo era algo desejado. Eles já queriam essa independência e essa separação do pontífice romano. O que acontece ali no episódio do Henrique VIII é que ele queria cancelar, né, anular o casamento dele, o que para nós pode parecer algo estranho, mas que para aquela época não era algo tão incomum. Outros reis já tinham conseguido a anulação do seu casamento com o Papa, mas o que acontece no episódio do Henrique VIII é que isso é negado, porque o imperador ali de Roma da época ele tinha relações de família com a esposa do rei Henrique VIII. Ele era sobrinho dela. Então, para que o Papa não compre a briga com o imperador de Roma, sendo que Roma estava sofrendo um período de perseguição naquela época, o que ele faz é negar que o casamento do rei Henrique VIII seja anulado, que ele já tinha, como eu disse, permitido para outros reis. Então ele ignora e diz que não vai permitir essa anulação. O rei Henrique VIII junta os seus teólogos ali da época, entre eles o arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, e começa a fazer um documento para permitir com que esse casamento seja anulado, porque ela não tinha conseguido dar um herdeiro para ele, um filho para ele ainda, e ele aproveita esse momento de tensão para separar oficialmente a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma, né? Então é nesse momento que o papel do Henrique é separar oficialmente a Igreja. Como a teologia anglicana ela se diferencia do catolicismo e do protestantismo? Eu digo isso porque geralmente a gente vê que tem no anglicanismo, né, o anglo-católico, se eu não me engano, né? Ele ainda faz parte do anglicanismo ou vocês colocam uma separação nessa questão? Boa. O que, para entender, responder bem essa pergunta, a gente tem que entender um pouco o histórico da Igreja Anglicana, né? Como eu falei, quando o cristianismo começa a chegar ali naquelas terras, ele vai ganhando um corpo doutrinário e litúrgico um pouco diferente do que era comum no catolicismo romano. Inclusive, quando tem aquele episódio de Agostinho de Cantuária ser enviado pelo Papa para poder começar a evangelizar o povo, e ele responde para o Papa que já existia um povo cristão ali, que eles já tinham um corpo de doutrina próprio, que eles já tinham uma liturgia própria, numa das cartas que o Papa Gregório manda para Agostinho, ele diz para Agostinho assim, ó, analisa entre esse povo o que é doutrina boa, o que é devoto, o que é religioso, o que é correto desse povo, e o que for correto, deixa o povo continuar fazendo. Não vamos mudar toda a cultura deles, não vamos mudar todo o corpo doutrinário deles, eles já estão andando dessa forma. Então o anglicanismo ele nasce um pouco com esse corpo teológico, litúrgico um pouco diferente.
E quando você tem esses episódios de separação oficial de Roma, que foi influenciado um pouco pela, um pouco não, bastante pela Reforma Protestante também. Você tem isso acontecendo, essa separação oficial, e depois você tem uma rainha, que é a Rainha Maria Sanguinária, que vai lá e junta de novo com Roma e traz de novo as relações com Roma e o catolicismo romano para a Inglaterra. E depois você tem o puritanismo que vai influenciando. Todas essas coisas vão fazendo com que o povo anglicano, que novamente estamos falando de um povo num local, e não de um corpo doutrinário específico, de um povo que pensa igual, mas um povo que só mora ali na mesma região, isso faz com que vai se desenvolvendo grupos dentro do anglicanismo, e sempre isso foi uma realidade dentro da fé anglicana, dentro daquele povo. Tinha um povo que queria ser um pouco mais católico, um povo que queria ser um pouco mais protestante, um povo que queria ser reformado pra caramba, um povo que queria ser muito puritano. Então você vai tendo esses grupos no mesmo local. E aí o que difere essa fé anglicana da fé católica e da fé protestante, primeiro da fé católica, porque existe esse espaço de grupos que são um pouco mais católicos, grupos que são um pouco menos católicos. Então você tem pessoas que querem usar vestes bem tradicionais, povo que quer usar só em alguns cultos, e o povo que não quer usar essas vestes tradicionais, quer usar coisas que sejam mais anglicanas mesmo, assim, de produções mais autóctones do anglicanismo. E você tem todas essas coisas coexistindo dentro de um mesmo povo, que é o povo anglicano. E isso existe com certa... isso vai sendo tratado de certa forma meio natural com o anglicanismo. Então, quando você tem uma das rainhas, que é a Rainha Elizabeth, ela cria esse conceito que a gente chama de via média, que é a ideia de que o povo anglicano não vai ser católico romano e o povo anglicano também não vai ser puritano reformado. Eles vão ser um caminho do meio, e aí esses grupos podem coexistir de uma forma um pouco mais saudável dentro do mesmo local. Então você tem pessoas que são um pouco mais católicas, pouco menos, um pouco mais protestantes, outras um pouco menos. E isso existe dentro do meio anglicano e já nos difere muito do catolicismo, porque nós não temos, em primeiro lugar, a figura do Papa como o pontífice, como a pessoa que a gente deve seguir, mas você tem a figura do arcebispo de Cantuária como o primeiro entre os iguais. Então ele não é um papa, ele não é esse líder no sentido de que ele promulga algo que todas as igrejas vão seguir, ele mais faz conselhos e tenta unir as pessoas quando existe conflito. Você não tem essa figura do magistério, então um corpo doutrinário específico que vai ser adequado para todas as pessoas, mas muito mais uma linguagem que possa ser um pouco genérica, para poder atender a essas pessoas mais reformadas e menos reformadas, ou mais reformadas e mais católicas. E também você tem a figura da tradição que anda junto da razão e das escrituras na forma anglicana de se interpretar o texto bíblico. Então, diferente do catolicismo, você não tem um magistério que te diz como interpretar aquele texto, mas você tem o que a gente chama de tripé de Hooker, que é usar a tradição, as escrituras em primeiro lugar, né, mas também a tradição e a razão para interpretar o que a gente entende do texto. E isso permite com que existam diferentes formas de se viver dentro do anglicanismo. E diferente do protestantismo, essa possibilidade de você não abandonar tudo que pareça católico, né? O movimento puritano, reformado, ele já vai para esse caminho de abandonar o que pareça católico demais. Inclusive, isso foi um grande conflito para o povo anglicano, né? De pessoas que queriam abandonar de vez tudo que parecia católico. E a gente vê essa realidade muito presente no nosso protestantismo brasileiro, por exemplo, que ele é anticatólico pra caramba. Então, tudo que pareça católico demais, veste, vela, uma liturgia falada, uma oração lida, tudo isso deve ser abandonado porque isso é católico. O anglicanismo já não tem isso. Ele
ele aceita abraçar coisas que são da nossa identidade cristã, fazem parte da nossa tradição e que tem o seu valor, que tem a sua beleza, que tem a sua riqueza, e você pode abraçar isso e fazer uso disso de uma forma que não está ferindo nenhum conceito bíblico, e você não está errado porque é católico. Não, você pode abraçar porque é cristão, faz parte da nossa identidade. Isso é um pouco que diferencia a gente tanto de um lado quanto do outro. Essa é a possibilidade de que existe uma tradição e a gente pode continuar a nossa tradição e não abandonar ela, porque não é tudo que está errado, mas a gente pode ver os exageros e cortar esses exageros, e a gente não precisa ir para um extremo católico e a gente também não precisa ir para o extremo puritano da coisa, de abandonar tudo que é símbolo, de abandonar tudo que é imagem, de abandonar incenso, de abandonar os ícones e todas essas belezas que sempre fizeram parte da fé cristã. Essa é um pouco da beleza do anglicanismo e da dificuldade também, né? Que você tem, como você disse, você tem anglo-católicos, você tem anglo-evangélicos, você tem anglo-reformados, e às vezes essas divisões existem de forma pacífica e às vezes também não tão pacífica. Mas a ideia é que o anglicanismo sempre foi isso e ele continua sendo isso, né? Quais são os principais documentos ou livros que moldam a fé anglicana? Aí eu trouxe exemplo, no caso, como o livro de oração comum, né, o Locke, que vocês utilizam. A gente tem, ao longo do tempo, várias tentativas de resumir o que é uma fé anglicana, né? Porque às vezes a gente falando sobre o anglicanismo da forma que a gente fala, pode parecer que toda e qualquer coisa é anglicanismo, e anglicanismo é uma bagunça, é um buraco que todo mundo pode entrar e pensar o que quiser, porque tudo é anglicanismo, e não é bem isso. Ele nasce a partir de uma identidade que vai se formando também a partir desses conflitos todos, né? E uma das coisas que nascem na beleza do anglicanismo ali é o livro de oração comum, né? Quando a igreja se separa oficialmente ali de Roma com o ato de supremacia de 1534, isso permite com que os cultos possam ser pela primeira vez feitos na língua vernacular, na língua do povo. Então você não precisa mais fazer o culto em latim, que era o padrão do rito romano. Você pode fazer o culto na sua língua em inglês. Isso permite com que vai sendo com que a gente vá traduzindo aqueles ritos que eram usados pelo povo inglês do rito romano e de outros ritos outros usos do rito romano que também aconteciam ali dentro da Inglaterra. E aí, quando você vai tendo esse uso, o povo vai começando a fazer o culto e fazer os ritos, como batismo, como confirmação, a Eucaristia, na sua própria língua, você precisa de uma forma de organizar essas coisas todas. Uma das coisas que nasce, o documento que nasce para organizar essa forma de culto anglicano é o livro de oração comum. E é dito livro de oração comum porque é um pouco essa ideia de pegar aquilo que estava sendo usado, que era comum para o povo, e de tornar aquilo acessível e tornar aquilo a regra de fé para todas as igrejas, para que também não virasse uma bagunça e qualquer um vai fazer o culto do seu jeito, né? Então, nasce esse livro de oração comum nessa tentativa. Claro que não é só uma tentativa de pegar o que o povo estava usando e agradou todo mundo, mas é também uma imposição de como deveria ser feito o culto anglicano. Outro documento que nasce para tentar resumir o que seria um pensamento anglicano a partir de um aspecto doutrinário é os 39 artigos de religião, que eram 39, mas já foram 27, já foram menos 34, e eles chegam aos 39 artigos de religião, que são respostas sobre questões comuns do que o anglicanismo pensa a partir de uma tentativa de uma perspectiva anglicana, né? Então é claro que ele nasce influenciado também pelos pensamentos da Reforma Protestante. Então, por exemplo, quando vai se responder sobre a ceia, há uma necessidade de responder de que a transubstanciação não é o que os anglicanos acreditam, então a gente não acredita que a melhor forma de se explicar o que acontece ali no momento da Eucaristia é a transformação física dos elementos em corpo e sangue de Cristo. Também há necessidade de se negar doutrinas como a do purgatório, a da invocação dos santos, e todas essas coisas sobre o batismo, sobre o que a gente pensa
dos sacramentos, né, de buscar uma, uma forma de explicar os sacramentos que não fosse a mesma forma católica dos 7 sacramentos ali, mas de apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia, e os outros ritos, como ritos menores, ou ritos sacramentais, ou atos de caráter sacramental, que são atos que carregam alguma graça, mas que não são ordenações específicas de Jesus que carregam uma graça para a salvação. Então, os 39 artigos são um desses outros documentos que nasce para tentar resumir o que seria uma fé anglicana. Outro documento também que é muito importante, que nasce muito tempo depois, dentro já do que a gente chama de comunhão anglicana, é o Quadrilátero de Lambeth, que nasce para tentar resumir, assim, na sua base, o que seria uma fé anglicana. Então, em primeiro lugar, você tem ali as escrituras do Antigo e Novo Testamento, como sendo aquilo, o texto necessário para a salvação, a nossa regra de fé e prática. Você tem também os credos, que é o credo apostólico e o credo niceno, como resumos suficientes da fé cristã e como sinal, aquilo que um batizando deveria confessar quando está sendo batizado. Você tem o episcopado histórico, que na linguagem do Quadrilátero de Lambeth ele é adaptado às realidades locais da igreja, mas a igreja anglicana é uma igreja episcopal. E, em último lugar, os sacramentos, a ceia e o batismo como os 2 sacramentos necessários para a nossa fé cristã. Então, acho que esses seriam os documentos importantes da fé anglicana, né? Tanto quanto que você vai olhar o próprio livro de oração comum, boa parte deles carrega esses documentos, né? Os 39 artigos, o Quadrilátero de Lambeth e possíveis outras declarações que vão nascendo depois, como uma declaração de Jerusalém que nasce para responder aos desvios doutrinários que algumas igrejas da comunhão anglicana vão começando a andar e tudo mais. Então, acho que esses seriam os principais documentos. Como que o anglicanismo ele se espalhou pelo mundo e se organizou em diferentes províncias? Do início, o anglicanismo começa a se expandir a partir da colonização inglesa, né? Conforme o povo inglês vai chegando em outras terras e começa a colonizar as outras terras e tomar essas outras terras, há também a necessidade de se fazer com que a religião chegue, porque a religião e o governo é um negócio extremamente conectado e, de certa forma, na Igreja da Inglaterra ainda é bem conectado, né, uma coisa com a outra, né? À toa que os bispos têm lugar na Câmara ali do Parlamento e tudo mais. O livro de oração comum é promulgado pelo Parlamento e etc. Mas o anglicanismo vai se expandindo primeiro a partir dessas colonizações. Então é assim que ele chega nos Estados Unidos, por exemplo. E aí o povo vai sendo evangelizado, ou até em alguns casos, como vai acontecendo depois, através de parcerias comerciais com outros países, né? Naqueles países que não eram colonizados, não eram tomados pela Inglaterra, você tem a possibilidade da igreja anglicana chegar a partir de igrejas que vão sendo criadas para os ingleses que estão trabalhando nesses locais, que é o que acontece primeiro aqui no Brasil, por exemplo. Você tem o Brasil ainda colonizado, ainda colônia de Portugal, e Portugal cria um acordo comercial para que a Inglaterra viesse para o Brasil para poder fazer estrada de trem, para poder ter comércio, né? E aí você tem capelanias, que são igrejas feitas para atender o povo inglês que está trabalhando aqui. Esse povo que está morando aqui, que está trabalhando aqui, ele precisa ter um lugar para cultuar, ele precisa ter um cemitério para a gente enterrar essas pessoas, eles precisam continuar vivendo a sua fé de forma comum dentro desses outros países. Então vão se criando capelanias para poder atender esse povo. Como no caso do Brasil, acontece para que só para que atendesse mesmo o povo inglês. Então eram cultos em inglês, em igrejas que não poderiam parecer igrejas, então elas não podiam ter cruz, não podiam ter sino, não podiam ser feitas nessa arquitetura clássica da igreja, mas elas poderiam ser feitas em linguagem inglesa, não podia evangelizar o povo e tudo mais. Em alguns lugares ela chega dessa forma. E conforme vai existindo a independência desses países, você tem a possibilidade de começar a missão, que foi o que aconteceu no Brasil e em outros países também. Você tem a possibilidade do povo chegar
do povo anglicano chegar nesses países por missões evangelísticas mesmo. Então, outra forma que a igreja anglicana vai se espalhando é pelo evangelismo, pelas missões que vão nascendo a partir da Inglaterra, mas também a partir de outros países, como aqui no Brasil foi principalmente por uma missão da Igreja Anglicana dos Estados Unidos, que na época era chamada de Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos. Então esse povo chega até aqui, começa a evangelizar, e assim o anglicanismo vai se expandindo, principalmente no mundo moderno, através da evangelização, né, das missões que vão chegando nesses lugares, vão abrindo igrejas, as culturas vão aprendendo sobre essa fé anglicana e vão crescendo. O senhor citou o fator do nome episcopal. Hoje em dia tem diferença no caso das igrejas que se chamam anglicanas e outras com o nome episcopal? Boa, existe algumas que são diferentes, existe algumas que não são. Por exemplo, a igreja anglicana na Inglaterra, ela não chama anglicana, ela chama Church of England, é a igreja da Inglaterra. Quando a igreja vai chegando, por exemplo, quando a igreja da Escócia era a igreja anglicana, ela chamava Igreja da Escócia. Depois que ela se separa pela independência e ela se torna uma igreja presbiteriana, ela continua com o nome lá, Igreja da Escócia. Conforme ela vai chegando em outros países, em alguns países ela vai se chamando de protestante. Só que aí, quando você tem outras igrejas protestantes chegando no mesmo local, para que não se confundisse de qual igreja a gente está falando, elas vão adotando outros nomes. Como no caso dos Estados Unidos, ele começa como Igreja Protestante Episcopal, porque essa era o ponto de diferença entre as outras igrejas, né? Você tem igrejas congregacionais, igrejas presbiterianas, igrejas batistas, você tem a igreja episcopal. Só que conforme também ela vai chegando em outros locais, há necessidade de se afirmar que essa igreja não é só a igreja episcopal, mas é a igreja episcopal ligada com o povo da Inglaterra. E por isso ela vai usar o nome de igreja episcopal anglicana, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando a igreja chegou primeiro, ela era a igreja protestante episcopal dos Estados Unidos do Brasil. E depois ela se tornou Igreja Episcopal do Brasil. Ela chamava Igreja Episcopal do Brasil aqui por muito tempo. E aí, por uma sugestão de um dos bispos, que é o Dom Robson Cavalcante da Diocese do Recife, da época, ele sugere que a gente reafirme essa conexão com a comunhão da Inglaterra, com a comunhão anglicana. Então há a sugestão para que a igreja adote o nome de Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que foi o que aconteceu aqui. E aí o nome anglicano começou a ganhar um pouco esse caráter de não só uma igreja que era conectada com a Inglaterra, mas a igreja que carrega aquelas liturgias e aquelas vestes e aquela doutrina e aquele livro de oração comum. Então, quando você tem, por exemplo, a separação que acontece na igreja dos Estados Unidos, o grande cisma que acontece na igreja dos Estados Unidos por causa de ordenação de pessoas em relacionamento homoafetivo, você tem a igreja episcopal, que hoje chama a igreja episcopal, The Episcopal Church, e o pessoal que se separa dela vai usar o nome de anglicano. Então nós não somos só a igreja episcopal, nós somos a Anglican Church North America, que é a ACNA. Então, hoje em dia, já ganhou um outro significado, que não é necessariamente ligado com a Inglaterra, mas ligado com a tradição inglesa, com a tradição anglicana, com a tradição daquela igreja que carregava aquelas liturgias e aqueles ritos e todas aquelas coisas. Então, hoje já ganhou um pouco esse aspecto mais doutrinário e histórico, por isso que algumas acabam por adotar. Em alguns lugares é simplesmente por querer trazer essa ideia de estar ligado com a Inglaterra, mas em outros por ser essa parte dessa divisão também. Eu achei até interessante porque quando eu estava estudando, né, para fazer esse episódio aqui, eu percebi que o governo é episcopal e outras igrejas também têm o governo episcopal, né, mas não significa que elas são anglicanas, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, se eu não me engano, ela chega a ter um governo episcopal, mas ela segue uma outra doutrina e liturgia, né, diferente de vocês. Por exemplo, a igreja metodista, ela é uma igreja episcopal. Ela é uma igreja que tem um colégio de bispos e tudo mais, mas ela não usa esse nome, ela usa o nome metodista ou metodista wesleyana. São igrejas do mesmo tipo de governo, que é o mesmo tipo de governo da igreja católica. A igreja católica é uma igreja episcopal,
mas que às vezes escolhem carregar ou não esse nome nelas. Certo. Quais são os princípios centrais da fé anglicana hoje em dia? Hoje em dia, eu diria que o resumo, assim, o resumo mais correto de uma fé anglicana seria aquele que eu falei do quadrilátero de Lambeth, de você ter uma igreja que isso para ser mais genérico possível, né? Que são essas coisas de carregar uma igreja episcopal, que acredita na Bíblia como regra de fé e prática, que tem os credos e os dois sacramentos. Isso resumiria, assim, no genérico do genérico, o que é uma fé anglicana. Mas, além disso, um princípio central da igreja anglicana é a sua liturgia, é as suas orações, os seus ritos. Não é à toa que o livro mais importante da fé anglicana é o livro de oração comum, porque para nós essa riqueza das orações, da liturgia, da beleza que os ritos, que os símbolos eles trazem, os gestos também, as vestes, tudo isso é símbolo da nossa fé, é importante para a gente carregar. Então, parte, eu diria que também parte do princípio central, desses princípios centrais da fé anglicana, seria carregar essas liturgias. Então, o uso de alguma forma do livro de oração comum, mesmo que adaptado para a realidade local ali, você tem igrejas que são mais contemporâneas, outras que podem ser um pouco menos, mas carregar essa doutrina essencial do livro de oração comum e carregando, a gente está dizendo de ser uma igreja que leva com importância o que a gente chama de ofício diário, que são as orações que um anglicano faz durante o dia, oração da manhã e oração da tarde, ou outras que fazem oração do meio-dia, oração da noite também. Essa ideia de ter uma fé que permeia toda a sua vida, que não é só parte de uma rotina de um dia específico, mas que é um negócio que faz parte da sua rotina de vida diária. Então, toda essa beleza que a liturgia traz, eu diria que também é um princípio central da fé anglicana. É, agora, falando sobre os influenciadores, né? Eu digo em questão de pessoas que são anglicanas no caso, né? E que escreveram livros, por exemplo. Eu acho que de mais comum que eu conheço e que acho que a maioria do pessoal vai conhecer é o C.S. Lewis, né? Ele tem uma influência bastante nesse tipo de doutrina, pelo menos. Mas o senhor conhece outros autores, por exemplo, ou influenciadores que sejam que tenham a fé anglicana, por exemplo? Claro. Um nome que hoje a maioria das pessoas, quando vai ver os livros que estão sendo publicados e tudo mais, elas conhecem, além do famoso C.S. Lewis, atualmente, né, o N.T. Wright, que foi bispo de uma diocese lá na Inglaterra. Então, N.T. Wright é um grande estudioso do Novo Testamento. Toda hora tem livro dele sendo traduzido e publicado aqui no Brasil. Além disso, as pessoas podem conhecer John Stott, que faleceu há alguns anos, mas foi um teólogo muito importante para a fé anglicana e muito proeminente aqui no Brasil. Você tinha a figura de Dom Robson Cavalcante, que foi um grande teólogo e um grande estudioso da fé, muito conhecido e um cara muito conhecido pela sua atuação pública, né? Então ele falava, além de falar das questões da fé, ele era um cara que falava bastante também sobre política, publicava muito sobre a relação da fé com a política. Atualmente você também tem muitos livros sendo publicados do Scott McKnight, que é anglicano, livros da Tish Warren, que é uma pastora anglicana também, que publicou Liturgia do Ordinário, Oração da Noite. Você tem muitas pessoas assim que influenciam a fé há algum tempo e algumas pessoas só não sabiam que elas eram anglicanas, como a própria figura do Anchorage, mas a gente também tem a figura de J.I. Packer, que também era muito lido, e muitos outros aí que as pessoas têm lido atualmente. Aí você vai pesquisar ali o nome da pessoa, você vê que ela é episcopal, que ela é anglicana e tudo mais. Como que o senhor lida com a diversidade de doutrinas dentro da própria denominação? Boa. É, eu sempre digo que isso é a maior beleza e também a maior dificuldade de se ser anglicano, porque essa diversidade de ênfase
e de doutrinas, de formas de fazer as coisas, é um negócio que sempre foi existente, que sempre trouxe muito conflito, apesar de algo que foi naturalizado ali no meio do anglicanismo. Ele é isso. Então existem ângulo-católicos, existem ângulo-reformados, existem ângulo-carismáticos, todo esse povo existe dentro da fé anglicana, e isso, para mim, eu, assim, como eu lido pessoalmente, eu lido com muita alegria, porque eu fico feliz que exista a possibilidade para a gente pensar diferente dentro da mesma denominação. Então você pode ser uma pessoa que gosta mais de aspectos católicos. Então você pode ser uma pessoa muito preocupada com o gestual, com as vestes, que faz uso de turíbulo, que os seus bispos fazem uso de mitra, que as suas liturgias são exatamente ali o que está escrito no loque, de cabo a rabo, você faz exatamente aquilo e nada mais do que aquilo. Você pode ser essa pessoa e você ter espaço no mesmo lugar que um ângulo carismático tem, que é uma pessoa que já tem uma ênfase muito maior na busca pelos dons do Espírito Santo, por um avivamento que acenda o coração, como o próprio John Wesley, outro nome muito conhecido pelas pessoas aí, que as pessoas acreditam que o Wesley terminou a vida como metodista, mas o Wesley terminou a vida anglicano. Quem fundou a igreja metodista foram seguidores dele depois. Mas esse cara, muito preocupado com que a experiência da fé tocasse o nosso coração e fizesse uma transformação de vida pessoal e um encontro pessoal com Cristo. E essas pessoas coexistem na mesma denominação, às vezes na mesma paróquia, na mesma igreja, com certa harmonia. Então isso eu lido, eu acho, com uma coisa muito bela no anglicanismo. Existe possibilidade para você pensar diferente, você não precisa ir para outro lugar, isso pode existir aqui. Mas é claro que isso não nos livra de conflitos que existem, né? Então você tem pessoas que não lidam tão bem com isso, que acreditam que a fé anglicana deveria ser só a fé anglicana mais católica, ou que a fé anglicana deveria ser nada católica e ser muito puritana, reformada, ou que ela deve ser nada disso e ela deve ser só mais moderna e contemporânea e deve se adequar à realidade de hoje em dia, esquecer liturgia e tudo mais. Existem essas pessoas também. Então não fica longe de conflitos. Porque quando você diz que existe espaço, fica difícil você começar a delimitar o que o anglicanismo é e o que não é. Então existe sempre essa dificuldade muito latente no anglicanismo, que é a de até onde vai o anglicano. O que separa um anglo-carismático de um pentecostal, o que separa um anglo-católico de um católico romano, o que separa um anglo-evangélico de um batista. Então você sempre tem que estar se analisando para entender se você não fugiu dos limites daquilo que é ser anglicano, que é olhar para a nossa história e olhar para a nossa tradição e entender onde você está pisando fora demais. Então, onde você está sendo demais para um lado reformado ou demais para um lado católico. Isso é uma necessidade, uma discussão que o anglicanismo tem que fazer constantemente. Né? Não é à toa que a gente vive discutindo nossa identidade, porque a gente tem que esse exercício de se olhar e entender se a gente não foi muito além daquilo que seria um anglicanismo saudável. Também porque eu acho que isso que você falou, que o senhor falou no caso sobre a diferenciação, né? Eu acho que traz também mais daquela ideia que somos um corpo só, né? Então pode haver tanto essa, como você diz, né? O carismático ali, quanto aquela pessoa mais católica estão unidas ali em propósito que é adorar o Senhor. Exatamente. Inclusive por isso que o anglicanismo consegue ter muito facilmente relação com outras igrejas, porque nós não acreditamos que nós somos a igreja certa, o ramo certo, a forma correta. Mas eu vejo o anglicanismo como, nas palavras de Don Robson, ele falava isso, que era um dos ramos temporários da Igreja de Cristo. Então nós somos uma possibilidade de formas de se viver a fé que para mim funciona muito bem, que é muito bonita, e para outros podem não funcionar e não ser o caminho que elas preferem. Mas é um ramo bonito e temporário da Igreja de Cristo. Então nós estamos aqui por enquanto, essas divisões existem agora. Então nós não somos a Igreja de Cristo, o que resume a Igreja de Cristo. Nós somos parte dela, junto com todo o corpo de Cristo, que dentro de nós existe de forma diversa e fora de nós também existe de forma diversa. Qual que é a presença da influência do anglicanismo no Brasil atualmente?
atualmente existem muitos corpos doutrinários, muitas denominações anglicanas aqui dentro do Brasil. Olhando para a fé cristã como um todo no Brasil, o anglicanismo não é tão forte. Algumas pessoas podem até fazer uma análise e ver que assim elas não conhecem tantas pessoas anglicanas, né? Mas existe um número legal de igrejas anglicanas que, por exemplo, você tem a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é o lado ligado com a comunhão anglicana, com o pessoal da Inglaterra, de Cantuária e tudo mais. Eles têm uma influência histórica no Brasil, porque são muito antigos, são das primeiras igrejas que vieram para as missões e das primeiras igrejas que vieram antes de ser possível ter missões, com as capelanias que existem desde o século 17, na verdade, do século 18 e século 19. Então você tem essa presença muito importante. Na época de Dom Robson, que faleceu tragicamente ali em 2012, ele tinha uma presença muito importante em todo o fórum cristão, ele estava lá falando, como um bispo anglicano, que hoje algumas pessoas talvez não chegaram a conhecer, mas que antigamente tinha muita voz no meio cristão, publicando livro, falando em eventos tanto ecumênicos quanto eventos cristãos, publicando muitos livros e escrevendo textos ali para a revista Ultimato. Então você tinha uma influência muito grande de Dom Robson ali, que infelizmente chega a falecer no episódio trágico ali depois. Hoje em dia, você vê um crescimento das pessoas buscando ali uma fé histórica, uma tradição mais antiga, mais forte, e uma fé mais litúrgico-sacramental, como você tem essas pessoas buscando isso, elas têm encontrado isso na fé anglicana, né? Então a gente vê pequenas comunidades nascendo atualmente por essa busca de pessoas por uma liturgia mais marcada, por algo que conecte elas à tradição histórica da igreja, pessoas que não querem ser católico-romanas, mas elas querem abraçar esse ramo da fé que é mais histórico, mais antigo, e conectado com as raízes da fé e com a história da igreja cristã. Então, acho que cada vez mais tem crescido um pouco, né? A gente viu entre altos e baixos ali da igreja anglicana, ela já foi mais conhecida, em outros momentos menos, mas eu vejo com muitos bons olhos o futuro e vejo que pessoas têm buscado, às vezes até dentro de igrejas anglicanas, mas a gente vê como o anglicanismo tem influenciado a forma de se pensar a teologia no Brasil. Não é à toa que N.T. Wright é publicadíssimo e tem sido um dos maiores estudiosos de Novo Testamento, e os outros estudiosos de Novo Testamento também, na sua maioria, são os anglicanos que o povo está lendo e que está influenciando a leitura de presbiterianas, de igrejas reformadas, e você tem comunidades litúrgicas nascendo que não são necessariamente anglicanas, mas que carregam essa tradição anglicana, né? Essa liturgia anglicana, o crescimento que as pessoas tiveram na busca do lecionário, no projeto do lecionário que foi criado pelo Daniel. Então, pessoas de várias outras tradições estão fazendo uso do Locke sem saber, porque ali estão as orações, a forma de orar do ofício diário que vem do Locke. Então, além da presença, que eu acho que é crescente, mas que talvez seja um pouco menos do que já foi, um pouco menos conhecido do que já foi, há uma influência muito grande de comunidades litúrgicas, de comunidades sacramentais, que estão buscando no material anglicano a forma de fundamentar a sua vida. Então, acho que o anglicanismo tem sido muito responsável por esse reavivamento, se eu posso dizer assim, de uma busca por uma fé mais litúrgico-sacramental. Eu digo até por mim mesmo, por exemplo, né? Eu sou neurodivergente, né? E tenho muita dificuldade de prestar atenção no culto, por exemplo, né? E aí eu vi no lecionário, eu falei assim, cara, que legal, tipo, a ideia de eu seguir ali um cronograma, né? No caso, um rito, digamos assim, né? E que me fez me conectar mais a Deus. Eu creio que isso tem feito, assim, a minha leitura, eu acho que ficou sem aquele peso de ser algo obrigatório, né? Um rito seguido ali, estruturado bem bonitinho. Por exemplo, eu sou reformado, né? Mas eu não vejo problema nenhum no caso de eu
de eu procurar fontes que são anglicanas, até porque creio que isso só me faz entender mais que a fé, né, e que Deus ele é um ser que pode ser encontrado em múltiplas visões teológicas, por exemplo. Uhum, com certeza. É até interessante que você falou de pessoas neurodivergentes. Eu conheço comunidades que assim tem muitas pessoas neurodivergentes que têm encontrado na fé anglicana um modelo saudável de fé, e não só na fé anglicana, mas esse jeito de ser anglicano, uma forma mais saudável de viver a sua fé, algo mais previsível mesmo é a palavra, que o espontâneo tem o seu lugar e é belo, oração espontânea, liturgia espontânea, e o Espírito age nisso, mas o Espírito também age na liturgia escrita, na oração lida, ele age em todas essas coisas, que para algumas dessas pessoas é uma forma mais confortável de se viver a sua fé. Então é importante que existam expressões assim, e acho muito legal que a fé anglicana tem sido esse espaço que as pessoas têm encontrado, ou a fé, ou a tradição anglicana tem sido esse espaço que as pessoas têm encontrado para viver a sua fé de forma mais saudável, de forma que para elas tem feito um pouco mais de sentido. Agora, partindo para a parte final, o senhor falou sobre a questão dos sacramentos, né, no caso que são o batismo e a Eucaristia, né, ou Santa Ceia. É, Vocês, anglicanos, têm a mesma visão da reformada ou não sobre esses dois sacramentos? Boa. A linguagem anglicana sobre os sacramentos é um pouco diferente tanto da linguagem católica quanto da linguagem reformada, né? Quando a gente fala sobre a ceia, a visão católica vai ir para um lado do mistério da transubstanciação. Então, o corpo e o sangue de Cristo, eles estão literalmente presentes ali, os elementos eles vão se transformar em corpo e sangue, e você vai estar tomando literalmente o corpo e o sangue de Cristo. A linguagem anglicana não é essa, e também não é a linguagem do memorial ou só de uma presença espiritual de Cristo através ali dos elementos. A linguagem mais tradicional anglicana é a linguagem do mistério. Então, o que acontece ali na ceia? Acontece um mistério. Existe uma presença real de Cristo nos elementos. Cristo está realmente presente no pão e no vinho. De que forma isso se dá? Nós não dizemos e nós não tentamos colocar de nenhuma forma literal como que isso acontece, mas nós dizemos: eis o mistério da fé. Então, ali, naquele pão e naquele vinho, você está participando de forma real e também de forma espiritual do corpo e do sangue de Cristo. Como isso acontece literalmente, a gente se reserva a não dizer. Há um mistério ali que acontece para que aquilo aconteça. Sobre o batismo ele também é diferente de uma visão protestante comum, evangélica, de ser uma confissão de fé pública. Por isso, assim como os reformados e assim como os católicos, a igreja anglicana batiza os filhos de crentes, porque acredita que aquilo é a inserção deles na aliança, e que é uma promessa que eles estão fazendo e que está sendo feita no lugar deles pelos pais e pelos padrinhos. Eles estão fazendo a promessa de que vão ensinar aquela criança, e aquela criança naquele momento está sendo inserida no corpo místico de Cristo, e ela se torna participante do corpo e da aliança que Cristo fez com o seu povo a partir daquele momento. Ela se torna cristã no momento daquele batismo. Então, essas são as linguagens que a gente utiliza para os sacramentos. O senhor, eu acompanhei o senhor faz um bom tempo, né? O senhor acabou se tornando pastor, né? Nesses últimos meses, né? Conta um pouco pra gente como é que foi essa jornada. Claro, eu conheci a igreja anglicana ali por 2019, mais ou menos, através de um amigo meu que tinha comentado sobre essa igreja. Eu fui ver as redes e conheci, achei muito lindo toda a estética e a liturgia e a tradição da igreja anglicana. Fui lá, conheci pessoalmente, participei de um culto com eles e comecei a admirar assim de longe. E aí, quando eu me casei com a minha esposa, Lorena, eu estava trabalhando já de casa, né? Eu sou programador, eu trabalho de casa há alguns anos já, e veio, principalmente quando veio a pandemia e tudo mais, e a gente começou a poder trabalhar de casa e as empresas começaram a ver isso como algo possível.
a gente viu a possibilidade da gente morar em qualquer lugar do mundo, do Brasil e tudo mais. E a gente decidiu ir para Vitória, para poder viver essa fé que a gente tinha achado tão bonita. Tanto eu quanto a minha esposa, a gente se encontrou dentro dessa possibilidade de viver a fé. A gente viu isso como algo que fazia muito sentido para a gente. Então a gente foi para lá, viveu 1 ano e meio, e inclusive quando a gente mudou, uma outra igreja anglicana estava sendo plantada e a gente ajudou desde o começo na plantação dessa igreja anglicana lá em Vitória, que era a igreja anglicana Trindade. E eu vivi lá e conheci na pele, vivi o anglicanismo na pele mesmo, aprendi, comecei a fazer o seminário anglicano, comecei a estudar e a conhecer todo esse ramo da fé que eu não conhecia, e vi, e isso foi muito bom, foi um tempo muito bom que a gente viveu lá. A gente decidiu voltar para São Paulo, depois de 1 ano e meio que a gente passou lá em Vitória, por questões de emprego da minha esposa, que fazia mais sentido para ela viver a carreira dela aqui em São Paulo. Em Vitória não teria muita possibilidade, e a gente foi fazendo prós e contras, viu que para a gente fazia mais sentido voltar e viver aqui em São Paulo, ainda que a gente ia perder a possibilidade de viver a nossa fé anglicana como a gente tinha conhecido lá. A gente veio para cá, tentou seguir em algumas comunidades, visitar até comunidades muito boas de pastores amigos meus, só que eu sentia falta de tudo aquilo que a gente tinha vivido lá. Então eu passei a minha Páscoa muito diferente do que eu tinha passado a Páscoa dentro da fé anglicana, que para nós é um negócio muito marcante e muito bem marcado. A gente tem liturgias para quarta-feira de cinzas, para quinta-feira de lava-pés, para sexta-feira da paixão, até para a vigília do sábado, para o domingo de Páscoa. Todas essas coisas são muito bem marcadas. Esse calendário litúrgico é vivido muito intensamente dentro da igreja anglicana. Então a gente sentia muita falta disso. E aí, na época, eu já tinha o sonho há algum tempo de plantar uma igreja, já era algo que eu queria fazer em algum momento da minha vida, porque eu via que existiam pessoas que só precisavam de alguém que possibilitasse um local para elas viverem a fé delas. E eu vi amigos meus que tinham saído de igrejas ou que não encontravam igrejas, e o que elas precisavam de alguém que falasse: tá aqui, tem um lugar para vocês viverem a fé de vocês, é isso aqui, e tô com vocês nisso. E eu tinha esse sonho no meu coração há muito tempo já, que vinha e voltava, e esse discernimento vocacional que eu ficava fazendo para me entender se Jesus tinha me chamado como pastor, e eu sabia disso, mas eu tinha dúvidas também. E aí, esse momento que a gente ficava assim: não encontro um lugar para viver a fé do jeito que eu acho que faz mais sentido para a gente por aqui, vamos tentar conversar com o bispo responsável pelo Sudeste aqui, e vamos ver se existe a possibilidade da gente plantar uma igreja aqui. Então a gente foi conversar com um bispo que era o bispo Eric, da igreja Âncora, lá em Vitória, que eu já conhecia da época que a gente tinha vivido lá e tudo mais. Inclusive o nosso último culto em Vitória foi a sagração do Eric ao episcopado. Aí eu fui conversar com ele sobre essa ideia de plantar uma igreja em São Paulo, de começar a viver essa comunidade aqui, muito pela nossa experiência do que a gente tinha vivido lá em Vitória, e ele topou na hora, assim, e a gente começou a viver isso com as pessoas que estavam topando e que queriam viver isso com a gente aqui. Então eu tinha amigos meus próximos que admiravam muito aquilo que a gente tinha vivido em Vitória e queriam conhecer isso. Eu conversei com eles, se eles topavam ser parte dessa equipe de plantação, eles toparam, e junto com outras pessoas a gente começou a plantar no começo aqui em casa, se reunindo todos os domingos e ensinando um pouco da fé anglicana, tentando explicar um pouco e vivendo domingo após domingo. A gente começou isso em junho do ano passado, né, 2024. E a gente ficou do dia 1º de junho até ali setembro, mais ou menos 3 meses, reunindo aqui em casa todos os domingos e tudo mais. E nisso muitas pessoas iam perguntar para a gente como que fazia para participar, como que elas podiam conhecer essa igreja. Só que aqui em casa é mais complicado, porque você está abrindo a sua casa para as pessoas virem, você não sabe quem vai vir, às vezes você não consegue receber todo mundo bem. É um ambiente mais íntimo, mais familiar, e a gente começou a procurar local para alugar, para poder abrir para o público, para eles poderem conhecer. Foi quando a gente achou ali no finalzinho de agosto para começo de setembro.
A gente achou um local aqui em Mirandópolis, fica perto do metrô Praça da Árvore, na Zona Sul, aqui um pouco mais centro também de São Paulo. Achamos esse local, começamos a organizar as coisas, abrimos para o público e começamos assim, bem natural, começamos a seguir da forma que dava aqui, pegamos cadeira de uma igreja que doou para a gente, juntamos outras coisas, fizemos uma pintura ali do jeito que dava, tentamos dar o nosso melhor e a gente está vivendo desde setembro aí, vai fazer um ano daqui a alguns meses que a gente está se reunindo como Igreja Anglicana Porto aqui em São Paulo, tentando viver isso, tentando criar essa expressão de fé aqui, para algumas pessoas tem feito sentido, tem sido uma bênção, graças a Deus. E oficialmente, aí a gente, tanto eu quanto a reverenda Cíntia, nós somos ordenados ao ministério diaconal, que dentro da Igreja Anglicana são pastores, né? Nós somos feitos, ordenados pastores aqui na Igreja Anglicana, acho que faz uns 2 meses, 1 mês e pouquinho, mais ou menos, que a gente é oficialmente reverendos, né, pastores ordenados na Igreja Anglicana. A gente tem tentado seguir o trabalho que a gente está fazendo, né, agora representando a Igreja de Cristo de uma forma um pouco diferente. Muito legal. O senhor, no caso, era de uma outra igreja, outra denominação antes, no caso, né, creio eu. O senhor teve alguma dificuldade nessa parte de doutrina na anglicana ou foi tipo, por exemplo, cheguei na igreja, já me dei bem com o pessoal, já li o livro de oração comum, já me dei bem e vamos lá. Ou o senhor teve algum empecilho, por exemplo? Boa. Eu passei por muita igreja assim durante minha vida como cristão. E acho que isso foi até positivo para me fazer olhar com bons olhos muita coisa. Porque eu passei por igreja Assembleia de Deus, por igreja batista, por igreja pentecostal, neopentecostal, por todo tipo de igreja assim. Eu fui da Renascer uma época quando era criança. Então eu passei por muita realidade de igreja diferente e acho que isso me ajudou também a não me fechar muito no meu clubinho e achar que só tá certo um lado específico ali, ou que a igreja correta é essa ou aquela. E antes de conhecer a igreja anglicana, eu estava numa comunidade independente que era uma comunidade meio batista reformada, que foi se tornando reformada na época que eu estava lá, inclusive. Então a gente foi conhecendo teologia reformada, foi se aproximando dos princípios da fé reformada, da fé protestante ali de Lutero também. Então eu fui conhecendo todo esse lado reformado e essa tradição da igreja. Mas ainda era, por exemplo, credo batista, ainda era uma pessoa que acreditava na ceia como um memorial e carregava todas essas coisas. Mas assim, eu fui conhecendo a fé anglicana e fui estudando. Conforme eu fui chegando como o que eu era, uma pessoa de teologia reformada, mas meio batistão em algumas doutrinas ainda. Conforme eu fui estudando e fui lendo, aquilo foi fazendo sentido para o meu coração e foi fazendo sentido para mim adotar aquilo. O pedobatismo foi fazendo sentido porque eu entendi que a questão não era o que eu achava que era, mas sim o que o batismo significava, e eu acho que a resposta anglicana sobre o que o batismo significa e a resposta da tradição da igreja para o que o batismo significa foi fazendo mais sentido na minha cabeça. Então todas essas doutrinas foram começando a fazer sentido. Foi um caminho muito tranquilo e muito natural, sabe? Não teve um grande conflito para mim de meu Deus, mas eu não acredito nisso, meu Deus, mas eu não gosto disso. Claro que a gente tem alguns preconceitos e alguns conflitos assim por vir de uma fé brasileira pentecostal, protestante, mais clássica, que é de você olhar para algumas coisas como as vestes e você fica com uma distância. Você olha para a cruz e você acha aquilo meio estranho, as velas e você acha aquilo meio estranho. Só que aí você vai olhando para a tradição da igreja e você entende, caramba, isso sempre fez parte. A arquitetura sempre fez parte da igreja, a arte sempre fez parte da igreja, iconografia sempre fez parte da igreja, o uso de velas é um negócio que faz muito sentido e que está sempre na história da igreja. Todas essas coisas foram fazendo sentido. As vestes é um negócio que a igreja sempre carregou, desde sempre, e que elas têm um significado muito profundo. Então, tudo isso eu fui entendendo
e fui me aprofundando e foi fazendo sentido para minha fé. Então foi um caminho, mas eu não digo que foi um caminho difícil, não, porque foi naturalmente entendendo cada coisa e absorvendo cada doutrina e aquilo foi fazendo sentido para mim. Certo. Partindo para a última pergunta, é, qual que é a dica primordial para quem está iniciando na anglicana ou quer buscar a igreja anglicana, por exemplo? Eu acho que é conhecer a fé da igreja. Se aprofunde para conhecer a sua história, para conhecer os seus documentos, para conhecer o livro de oração comum. Isso são riquezas que a igreja anglicana tem para dar para a gente. Então, tenha calma, saiba que tudo é um processo e você vai entendendo e saiba aproveitar esse processo com muita alegria, de ir conhecendo esse ramo da história, de não manter muitos dos preconceitos e tomar cuidado com esses preconceitos que a gente tradicionalmente vai ter, com algumas coisas que podem parecer estranhas na igreja anglicana, mas entender que tudo isso não foi inventado agora, sabe? Não é nada novo. Isso é muito antigo e são raízes da nossa fé. Então, meu conselho seria esse. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer muito ao pastor Douglas por ter participado, né? O nosso projeto ele iniciou agora e tem o objetivo de justamente chamar pessoas representantes, né, da igreja de todo o mundo, né? Porque eu creio que tanto é, nós protestantes como outras pessoas de outras denominações precisam saber, né, mesmo que discordem, por exemplo, ou não, a visão de cada igreja para entender que Cristo não está confinado só em um local só, né? Ele é para todos, né? E todos podem ter o acesso a ele. Só queria agradecer demais e acho muito legal esse projeto que você tem e que você criou e de conversar com pessoas de outras tradições. É muito legal que exista um espaço onde a gente consegue contar um pouco da nossa história e consegue desmistificar algumas coisas, explicar a jornada que levou alguém até o anglicanismo, até o luteranismo e outras tradições. Existe muita riqueza em tudo isso. E eu só fico muito feliz de ter um espaço onde a gente consiga falar abertamente e com muito carinho da sua parte para poder nos ouvir e entender toda a nossa história. Então, eu só queria agradecer demais e abençoar todos aí que estão ouvindo esse podcast agora e estão querendo conhecer. Você pode buscar um pouco mais sobre a tradição anglicana olhando para as igrejas anglicanas, vá procurar uma igreja anglicana perto de você, mesmo que seja só para conhecer e saber como que é um culto, porque aí você tira muito dos preconceitos e coisas que estejam na sua cabeça sobre isso. Então, se quiser conhecer um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui em São Paulo, só procurar Igreja Anglicana Porto, nós estamos aí no Instagram, você pode acompanhar o nosso trabalho e ver como está sendo os nossos cultos, pode me mandar mensagem, que eu estou sempre disponível e eu gosto de conversar sobre isso e responder perguntas sobre isso. Muito obrigado. O episódio está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube e a graça esteja com todos.